Olá, o nosso Folha Agro está começando e hoje nós estamos onde, Nilton? Em Cascavel, nós estamos no show rural da Copavel. E nós trazemos para vocês tudo que nós acompanhamos de perto aqui durante o segundo dia de evento. São muitos estandes e para você percorrer tudo, são mais de 15 quilômetros visitando cada ponto do show rural. Acompanhe as entrevistas e saiba mais sobre esse evento que é um dos maiores de tecnologia rural da América Latina. O que você faz para deixar seu dia mais gostoso? Um momento em família, uma tarde com as amigas ou aquele almoço de domingo. Tudo fica mais gostoso com produtos Anila. Anila, seu dia mais gostoso. E o Nilton Pabs aproveitou a nossa viagem para conversar com um dos representantes da Copavel e entender melhor como funciona a organização desse evento que reúne pessoas do Brasil e do mundo todo. O show rural nada mais é que uma universidade a céu aberto. O que tu quiser imaginar que tenha dentro da exploração do agro, é possível você encontrar informações aqui. Seja para fruticultura, paulericultura, ervas medicinais, indústria caseira, vai para vinocultura, pecuária, corte, leite, suinocultura, passa por até grandes culturas e termina na soja, que é a grande cultura do nosso estado. Gente, saibam vocês que o mundo, na velocidade que está indo, e hoje aproveitando o benefício que a inteligência artificial está nos dando, aquilo que você levava 7, 8 anos para uma empresa que gerava tecnologia, talvez num ano tu já tenha disponível na mão. O que eu quero dizer com isso? Vai mudar muito rapidamente tudo. Se nós olhar, por exemplo, a soja, eu não sei lá quanto planta de soja na região, mas a produtividade média do Brasil é 3.600 quilos, 60, 65 sacos. Na nossa região já é 80, 85. Mas tem, graças ao show rural, mas tem muita gente já acima de 100. Quem vem aqui vai ver 110, 120. Que é isso? É bom e ruim. Por que é ruim? Porque nós estamos deixando de aproveitar uma oportunidade de ter um solo, um clima, água, tecnologia que está aqui na mão e não estamos atingindo esses níveis. E saiba você que é produtor, é uma obrigação também. Você está sendo cada vez mais, digamos assim, mais próximo daquilo que a tecnologia lhe dá em condições de produzir. Você imagina, se pegar lá a produtividade talvez seja próxima à nossa, aumenta 30, 40 sacas por hectares, que é possível, plenamente possível. É todo um pacote que envolve agronomicamente para atingir isso aí. E nem sempre é necessário grandes recursos, não. É desequilíbrio da forma como é feito. Soma isso e vê quanto dinheiro a mais a região, seus municípios não produzem. E aí, é só para você, produtor? Não. Para você que é da cidade, saiba que quanto mais ele gera, mais recursos tem na cidade. É uma escola a mais, é uma creche a mais, é vários benefícios que toda a sociedade ganha. Este é o objetivo do show rural, é essa escola. Claro, tem negócios, tem um dia de trabalho, mas a grande importância é esse objetivo. E a gente se questiona muito. Vem gente do mundo todo, 30, 40 países comitiva. E do Paraná muitas vezes a pessoa não vem porque está colhendo, por não estar com interesse, ou não está sensibilizada a vir e participar. Eu sou testemunho para vocês que estão nos vendo ou ouvindo. Milhares de pessoas conseguiram agregar receita por estar aqui. A nossa recomendação, vai ver tudo num dia, não vai, nem nos 5 dias. Não adianta, se tu quiser ficar aqui semana inteira, você não vai conseguir ver todas essas 5.800 unidades demonstrativas que estão aqui para todas as áreas. Mas dedique 70% do seu tempo, que nós estávamos falando antes, dentro da sua atividade principal. Mexo com abelha, eu vou lá pegar todas as informações que eu tenho para produzir mel. E deixo 30% para girar. Como é que as pessoas crescem na vida?
é percebendo a oportunidade que está na sua frente. E lá dentro da sua propriedade não vai cair na sua cabeça do céu do nada, não surge isso por acaso. Isso surge e Deus deu oportunidade para todo mundo, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então vale a pena investir num dia ou dois. E essas pessoas, na grande maioria das vezes, agregaram mais renda na sua propriedade e não precisavam de nada, já tinha estrutura de colaborador ou da própria família que tocava, tinham todas as estruturas de marca, só não tinham percebido que aquilo era possível. E o show rural mexe exatamente com isso, com o querer das pessoas. A vida é interessante, para você crescer, aumentar, você tem que ter recursos, claro. Você tem que ter conhecimento, claro. O que é mais importante de tudo? É querer, gente. Nós temos tudo introduzido aqui quase que de uma forma autodidática, mas para mexer com o querer da pessoa. A hora que você quer, mesmo que tu não tenha recurso, você vai aprender a subir degrau por degrau que nem uma escada. E um dia tu tem, mas porque você quer. A hora que você quer, mesmo que tu não saiba, tu vai procurar aprender. Se não aprender, tu vai pegar um consultor, vai te dar orientação e tu vai fazer. Você vai conseguir, porque você quer. De nada adianta você ter dinheiro se você não quer. De nada adianta você ser um mestre fantástico, um pesquisador, um domínio violento, mas teórico. Na prática você é um banana, tu não aplica nada daquilo lá. Então aquele conhecimento você perde com o tempo. O importante é querer fazer as coisas. Aí o conhecimento se torna possível, os recursos se tornam possíveis e as coisas acontecem. E é isso que a gente quer. Este local, este ambiente, este evento, é exatamente fortalecer cada vez mais o agro nas suas condições de produzir cada vez mais alimento, ter uma renda cada vez mais digna para a propriedade e tenha perpetuidade na sua atividade. E cada vez produzindo alimentos de uma forma mais sustentável, de uma forma mais saudável, como nós queremos consumir. E o Brasil é exemplo disso. O Brasil hoje é o maior consumidor de produtos biológicos do mundo. Tem a maior indústria de produtos biológicos do mundo. O que é isso? É cada vez produzindo um alimento utilizando, não que nós queremos afastar o químico. Eu vejo já em bem pouco tempo um consórcio legal. Talvez seja 50% biológico, 50% químico, que vai ter todos os controles possíveis que seja necessário para poder produzir com tranquilidade e com dignidade. E vai produzir aquele alimento da forma como eu quero, como você quer, como todo mundo quer e que o mundo lá fora também quer. Esse vai ser o destaque do Brasil e esse é o nosso produtor. Essa é a tecnologia que a gente quer que ele aplique, que ele perceba como é que tem que ser feito depois na sua propriedade. Enfim, fica uma observação se ainda é possível, que venha todas as pessoas de lá. Não paga nada para entrar, não paga nada para estacionar, a refeição é custo. Um ambiente que tu vai andar 11 km com rua coberta, vocês foram testemunha disso hoje, chuva ou sol, tu vai ver tudo como está aí, com tranquilidade, né? Sem problema nenhum, claro, andar tudo é mais de 15 km, mas num ano ou dois vai estar 100% coberto. Então vai poder vir tranquilo. Hoje nós temos até uma ornamentação diferente, que quando começamos lá atrás, nem banheiro para mulher tinha, porque nós achávamos que nunca a mulher ia vir num evento desse. E hoje 47%, quase 50% do público é feminino. E não vem aqui para passear, não. Vem para passear, mas porque vem para ver. No campo, mulher está no campo, né? Está discutindo, está participando, está comprando, está aprendendo. Pô, fantástico, é a família integrada. E a mulher influencia a cabeça do homem na hora da compra, né? Não só influencia como manda, ela vai dizer pode ou não pode, estou de acordo ou não. Então é interessante isso, mas é importante essa participação. Aí muita gente diz, por que todas essas flores? Exatamente por causa disso, ambiente. As pessoas por si só, se querem crescer, elas têm que estar motivadas. E você tenta motivar, mas você só tenta, mas não consegue. Ninguém consegue motivar uma outra pessoa por palavra, não. Se ela não se dá o direito de se motivar, não vai conseguir. O ambiente influi. O ambiente acaba conquistando e ela acaba se motivando ou se automotivando e ela vai conseguir aproveitar melhor o que está aqui. Por isso esse ambiente que vocês estão vendo, para deixar as pessoas felizes, à vontade. É com isso que a gente quer, para ela poder aproveitar melhor e levar isso lá no campo. O resultado rural não é essa beleza, 450 mil pessoas que virão aqui, tantos bilhões de venda, não é isso não.
Não é isso não, o resultado que a gente quer é lá no campo produzindo mais, uma família permanecendo lá, porque saiba você que é produtor. Eu vou falar em soja para não falar no restante, para me lembrar do número. Se você continuar produzindo 60, 70 sacos por hectare, eu não sei se mais um ano ou dois vai ter dar lucro. Provavelmente sua atividade vai acabar produzindo só para pagar o custo, se não for para trabalhar no vermelho. Qual que é a forma de sobreviver? Busca essa tecnologia, incrementa a sua produtividade na mesma área ali que tu vai ter o resultado. O deputado federal e presidente da Frente Parlamentar do Agro, Pedro Lupion, também marcou presença na 38ª edição do Show Rural aqui em Cascavel e quem entrevistou ele foi o Newton. Confira como foi. Veja, aqui para nós eu estou em casa, né? Essa nossa turma do agro aqui, eu me sinto super bem, sou super bem recebido, o pessoal nos trata com muito carinho e também aqui que a gente ouve as demandas do produtor. Né? Só a Federação de Agricultura no dia de hoje tinha 70 ônibus do Paraná inteiro, trazendo os produtores para conhecer tecnologia, ver novas práticas e acompanhar o que é essa que é a primeira feira do ano do Circuito Nacional de Grandes Feiras, é onde a gente tira a febre da turma para ver como é que está o setor, se a turma está investindo, não está, se está bom, se está ruim. E infelizmente hoje ouvimos muita lamentação, falta de crédito, problema de seguro, endividamento dos nossos produtores e as oportunidades que a gente tem lá em Brasília para tentar buscar solução para esses problemas. Esse contato teu com o presidente da Copavel, com vários presidentes e diretores desse segmento, como que eles pensam esse fator de eleição que vem pela frente? O que o setor do agro pede? O setor do agro pede gente que respeite o setor, que conheça o setor, que tenha o mínimo de responsabilidade em relação ao produtor rural. Afinal, somos nós produtores responsáveis por crescimento do PIB. O PIB positivo do Brasil depende só dos produtores rurais. Geração de mais de 30% dos postos de trabalho, mais de 1/3 do PIB. Né? Isso é super importante. E também das exportações. Então não existe Cascavel, oeste do Paraná ou o nosso estado sem a pujança e a força do agronegócio. O que a gente pede é que sejamos respeitados nacionalmente, que a gente tenha aqueles que não fiquem nos criando problemas e, mais do que isso, que o setor esteja unido em torno daqueles que efetivamente representam a nossa classe. Aqui no Show Rural, a Karina foi conversar com a Simone, que é coordenadora de uma vitrine de plantas ligadas à agroecologia. Vamos ver o que elas conversaram e explicam para vocês. Ela é uma vitrine que, no momento, nós demonstramos cerca de 40 tecnologias. Elas estão organizadas em sub-áreas técnicas. E aí são tecnologias que a gente chama de tecnologias sociais. Então, os agricultores visitam, né, conhecem, elas simulam uma propriedade rural e aí escolhem uma dessas tecnologias para se aprofundar e reproduzir na sua propriedade. E aí, assim, além dessa vitrine, também tem alguns produtos, né, que são aí derivados, então, desse trabalho que é desenvolvido nessas propriedades fora do município aqui de Cascavel, inclusive, que é o que as meninas estão trazendo aqui hoje, né? Explica pra gente como que funciona essa amostra aqui que elas trazem, onde que pode se encontrar esses produtos aí, que seriam a ponta final de todo esse trabalho de cultivo que é feito. Isso, o trabalho, a gente apresenta as plantas medicinais na mandala e mostra o processamento e elas apresentam a forma de uso. Então, esse grupo aqui é do município de Mercedes, que anualmente, que é um dos 18 parceiros e que vem apresentar o seu trabalho e mostrar o potencial das plantas medicinais. Nós estamos organizados em sub-áreas, aqui é a área que a gente chama de pecuária e que é uma pastagem com sombreamento, mas que a gente também está trabalhando um espaço de educação ambiental. Então, nós criamos uma maquete interativa aqui, depois tem as capineiras lá, tem
os potenciais da pecuária, né? Aos fundos nós temos uma agrofloresta, e nessa agrofloresta, então, nós temos também os meliponídeos, né, que são as abelhas sem ferrão. Aqui no centro nós temos uma mandala de plantas medicinais. Aqui à minha esquerda nós temos o que a gente chama de bioinsumos, que é as tecnologias feitas com organismos vivos. E nos fundos nós temos a parte de grãos sustentáveis. Aqui também à minha esquerda nós temos então uma área de hortaliças, e nós divulgamos a principal tecnologia ali, que é o sistema plantio direto de hortaliças. Então as sub-áreas são temáticas, e dentro dessas temáticas nós temos aí em torno de 10, 15 tecnologias por cada sub-área. Entre espécies e variedades, por exemplo, eu tenho vários feijões, vários milhos, eu tenho 300 variedades cultivadas. E aí todas elas estão organizadas por setores, e também uma metodologia que a gente adotou é a difusão de tecnologia por processos. Então a gente mostra como que eu produzo o feijão, né, qual é a metodologia que eu preciso para ter um feijão de qualidade. Ali no canto a gente tem a questão da certificação de um programa estadual que orienta o que precisa fazer para ter a certificação com orgânico. Então é uma metodologia de processo, mas de maneira geral, nesses 4.400 metros nós temos 300 variedades de plantas. Então, o link das vitrines é assistência técnica, né? Lá no município, seja via Prefeitura Municipal, seja pela própria IDR Paraná, né, antiga Emater, seja por bolsistas das universidades, mas assim, além da gente apresentar as tecnologias, necessita no médio e longo prazo que o agricultor tenha uma assistência técnica para que ele dê continuidade a esse processo lá. E aí, para o pessoal que quer conhecer, mas às vezes não pode vir aqui na vitrine, vocês conseguem prestar essa assistência fora desse campo aqui também? Aí assim, essa vitrine também, ela está na vigência de um convênio que é entre o IDR Paraná, Itaipu Binacional e a FAPEAGRO, que permite visitas guiadas fora do show rural Copavel. Então, se algum grupo de agricultores, universidade tiver interesse em conhecer o projeto, a gente está à disposição. O nosso Instagram é Vitórias Oeste, né, que é o nome do projeto, e que as pessoas podem buscar lá e chamar a gente no privado e conversar e agendar uma visita. O setor automobilístico também está investindo em tecnologia e inovação. Por isso nós viemos conversar com o Arthur, da Ebrum, que apresenta quais são os novos modelos que estão no mercado da GWM. Nós temos carros elétricos, híbridos e diesel. Tá? A linha mais eficiente do país hoje, o híbrido que mais vende no país também com o Raval. Tá, mas a dúvida que veio, Arthur, quando a gente estava andando no meio de todos esses carros, todas essas máquinas, assim, carro elétrico é pro agro? Com certeza, o agronegócio combina muito, ainda mais por causa da eficiência, da economia. A gente sabe que o custo no campo é muito alto, o custo de um carro elétrico, de um carro híbrido é muito baixo hoje. São carros que fazem 40 km por litro, que dão uma eficiência muito boa, fora o custo-benefício do que esses carros entregam hoje para os clientes. A gente viu quando os carros elétricos entraram no país, que entrou pela linha dos leves, né? E a gente já vê uma espécie de Jeep aqui atrás, né? Que pelas pedras que está embaixo, que devem enfrentar qualquer território, caminhonetes e tudo mais. Evoluiu muito nesse sentido os carros elétricos? Com certeza. Hoje a gente tem vários tipos de carros. Eu tenho um Jeep aqui, com 400 cavalos de potência, um carro super off-road, 4x4. Você entra na água, você vai em qualquer lugar. E a gente fala, só não sobe em parede, mas o resto ele faz tudo. A gente tem linha de GWM de caminhões, que futuramente provavelmente vai vir para o Brasil, máquinas agrícolas também, então super combina o agro com os híbridos, com os elétricos hoje. O que vocês trouxeram para o show rural, Arthur? Hoje nós temos aqui a nossa linha diesel, tá? Com a Power, com o H9, temos a linha de híbridos com o Raval H6, que é o híbrido mais vendido do país. Temos o tanque 300 hoje com uma condição de 30 vezes sem juros, somente aqui na feira, tá? E eu tenho o Hora 03, que é o nosso carro 100% elétrico. Qual que é o valor de um carro desse hoje de entrada? Quanto que o cara vai gastar inicialmente para comprar um carro elétrico ou um carro da linha que vocês trazem aqui? Se você quiser hoje optar pelo 100% elétrico, você tem opções a partir de R$150 mil, tá? Carros já com 170 cavalos, completos de tudo, câmera 360, tudo. Aí eu tenho uma gama aqui de 150, tenho carros de 200, 300, 400 e 500. Eu tenho todo tipo de carro e para todo tipo de público. O pessoal tem muita dúvida, assim, quando dá problema um carro desse, o que faz? Problema a gente tem muito pouco, então é até difícil de falar, mas assim, rede de concessionárias no Brasil já passam de 150 unidades, tá? Interior do Paraná é todo atendido pela Ebrum, pós-vendas muito bom. Hoje a gente fala,
O nosso maior propaganda é o nosso cliente. Ele faz muita indicação. O nosso carro é um dos carros que menos tem problema no mercado. É um dos carros que menos desvalorizou. Então, pós-vendas, tudo é muito tranquilo. São carros muito eficientes e muito fortes também. Um carro totalmente elétrico, ele deve ter uma duração, uma bateria para quantos quilômetros mais ou menos? Ó, de testes de montadora, tá? Já tem carros rodando na China com mais de 1 milhão de quilômetros, mais de 15 anos de bateria sem problema nenhum. A ideia do híbrido e do elétrico é que a última coisa que vai te incomodar no carro é a bateria. Você pode parar tudo, o que vai parar por último é a bateria. Ela é super eficiente. E o que tem de manutenção no carro desse? Porque não tem caixa, não tem motor, não tem troca de óleo, faz o que com um carro desse, Arthur? Ó, se for um carro híbrido, troca óleo normal, manutenção de carro normal. Se for um carro elétrico, a eficiência do elétrico é boa por isso. Você faz a revisão a cada 2 anos, revisão custo entre 700 e R$1.000, vai trocar líquido de arrefecimento de bateria, calibrar pneu, verificar limpador de para-brisa e só. Não tem manutenção. Então é um carro muito eficiente. Você não gasta combustível, você não gasta manutenção e você anda com um carro muito sem gastar, gastando muito, muito pouco. E carrega onde? Em casa, na tomada, igual um celular. Logou na tomada, tá carregando. O que você faz para deixar seu dia mais gostoso? Um momento em família, uma tarde com as amigas ou aquele almoço de domingo. Tudo fica mais gostoso com produtos Anila. Anila, seu dia mais gostoso. O Newton conversou com a Bianca, que é a representante da Spraytec, e ela traz as novidades do que a empresa trouxe aqui para o Show Rural. A Spraytec, ela teve origem há mais de 35 anos, hoje ela está presente em mais de 40 países, então é tecnologia argentina, brasileira, sendo levada e sendo espalhada para todo mundo, né? Hoje nós trabalhamos com um amplo portfólio para todas as culturas, que atende às necessidades nutricionais e de indutores de resistência, além de tecnologia de aplicação, para todas as culturas hoje que o agro demanda e que o agro precisa, a Spraytec tem a solução. Hoje a Spraytec tem, por exemplo, adjuvantes, né, de altíssima performance, multifuncionais, que entregam tanto uma qualidade não só da calda, uma melhoria na qualidade da água, né, como uma excelente aplicação para o agricultor. Além disso, todo o nosso portfólio ele é pensado na sinergia e em compatibilizar com os defensivos que o agricultor está aplicando lá na lavoura, na propriedade, né? Então, se é um fungicida, ele tem um pH, ele tem uma qualidade ideal para ser aplicada com aquele fungicida. Se é um herbicida, ele tem um pH um pouco mais baixo, ideal para aquele momento de aplicação. Todo o portfólio da Spraytec, ele trabalha com baixas dosagens, o que viabiliza muito as aplicações de drone. E aqui no Show Rural, esse ano, nós estamos fazendo o nosso lançamento, que se chama Fulltech Drone. É um adjuvante multifuncional específico para as aplicações de drone. Todo o nosso portfólio é pensado e trabalhado para ser aplicado em todas as culturas: soja, milho, trigo, batata, feijão, HF. Então hoje a Spraytec tem soluções para abranger todo o manejo que o produtor precisa. Hoje nós temos representante no Brasil inteiro, né? Especificamente na região de Guarapuava. Nós temos uma representante que fica lá, que é a Marielle, né? E nos Campos Gerais nós também temos outro representante, que é o Nelson, que também pode estar dando suporte
nessa região. Então, aonde tiver agricultura, tem alguém da Spraytec para atender. A Sansui não produz apenas lona para caminhão. E o Newton veio conferir de perto quais são os produtos que a empresa trabalha e oferece para os produtores no campo. Para quem acha que a Sansui é só lona de caminhão, isso já ficou no passado. Nós estamos aqui no stand deles para a gente ver as novidades que a Sansui trouxe aqui para o show rural. Pessoal, ali atrás está a questão dos biodigestor, que é aquela usar as fezes dos animais, dos suínos, para transformar em gás e fazer o aproveitamento disso para gerar energia, para gerar produtos aí que possa ser utilizado na lavoura. Aqui atrás são as barracas, né, tradicionais barracas, que a Sansui já tem. Você vê muito isso em Corpo de Bombeiro, são aquelas usadas em acampamento ou situações de emergências ou intempéries climáticos. Gente, para quem já viu lá no CTG de Irati, a Sanepar colocou um bolsão desse, eles chamam de reservatório d'água, mas é uma espécie de um colchão de água que você armazena água no campo, em casa, né? Em Irati, se eu não me engano, foi utilizado um bolsão desse no último CTG, no último rodeio, na Universidade Cidade, com 200 mil litros d'água para dar sustentabilidade. As piscinas naturais com uma lona mais grossa, aqueles lá atrás com bolsão, né, para água ou muitas vezes utilizado também para cereais. Mas sabe o que me chamou mais a atenção? Ainda não é isso. Isso aqui é... Cadê a Karina? Achei. Esse daqui são reservatórios de água para criação de peixe, tá? Sabe como que é verdade isso? Podem vir aqui, ó. Tá? Aqui, ó, pessoal. Ó, aqui embaixo, tá? Ó, os alivinos. Karina mostra aqui por cima, tá? Um tanque produzido de tela, né? E revestido com esse material aqui, né? Que você pode ter essa criação de alevino, de tilápia em qualquer espaço. Isso quer dizer tecnologia no campo, quer dizer que você pode ter muito mais renda com um produto e com expertise. A Karina veio aqui na Ave Oeste, veio conversar com o gerente regional para saber como que está a tecnologia na criação de frangos e de suínos. A Portivest é uma empresa que neste ano está comemorando 40 anos de história, contribuindo com a produção de aves e suínos a nível Brasil e América Latina. Hoje a gente exporta para mais de 20 países. E aqui em especial no show rural, que é um momento para nós especial, no sentido de estar diante da maior produção de aves do Brasil, aqui Paraná correspondendo por 37% da produção brasileira, e também muito próximo, em segundo lugar, na produção de suínos a nível Brasil. Nós temos uma grande concentração de produção de proteína aqui nessa região do Paraná. E em especial na região de vocês, eu acredito que ela é uma região mais modesta na parte de produção de proteína, porém tem boas oportunidades, né? Para nós, no show rural, é sempre um momento muito ímpar de você estar trazendo as novidades, as novas tendências e tecnologias. Em especial, nós estamos muito focados na parte de tecnologia de fato, de gestão remota, gestão à distância das granjas. Nós tivemos o evento da migração das pessoas do campo para a cidade e hoje nós estamos tendo uma migração da cidade para o campo de volta, onde os filhos vão para estudar e que no passado muitos não retornavam, hoje já retornam, pensando em aproveitar e usufruir dessas tecnologias, seja elas via digital, seja elas de forma no celular ou no computador, enfim, os nossos equipamentos hoje permitem isso. E o grande objetivo disso é o quê? É você ter intervenção durante o processo produtivo e não ao final, depois que você já tem o resultado do lote. Então você tem condições de implantar uma curva de crescimento da ave ou do suíno e fazer um acompanhamento diário. E diante disso você tem condições de fazer intervenções. Eu tenho um frango que não cresceu de um dia para o outro. O que está acontecendo? Ele não está comendo, ele não está bebendo. O que eu preciso fazer? Se você não tem uma tecnologia que está medindo isso e que dá essa condição, você simplesmente vai receber um resultado talvez negativo ou não adequado com o objetivo que você tinha inicialmente. Além dos comedouros, bebedouros, que fazem parte da parte de alimentação dos animais, nós estamos muito focados na parte de ambiência, na parte de climatização, justamente pensando no bem-estar, pensando no conforto térmico, na qual o animal vai ter uma condição para expressar de fato o seu potencial genético. Para isso,
pensando em gestão remota, pensando em gestão à distância, nós trabalhamos com controladores, com gestores que permitem fazer isso. Então, em tempo real, eu consigo acessar, por exemplo, aqui agora, nesse momento, uma granja lá no Paraguai, uma granja lá no Nordeste, e olhando os índices dela, o que está ligado, o que está funcionando, o que está conforme, o que não está conforme, né? Então, me dá uma condição, de fato, de fazer algum tipo de intervenção, né? Aqui nós temos, em especial, as placas evaporativas, onde eu consigo refrigerar o ambiente. Eu tenho inlets que fazem a entrada de ar lateral para entrar dentro do galpão o ar e eu baixar a velocidade de vento e aumentar a homogeneidade e troca de ar dentro do galpão. Bebedouros nípel, onde as aves bebem água. E quando a gente fala desses equipamentos aqui, por exemplo, para climatização, de que tamanho de propriedade a gente está falando que seria ideal esse tipo de equipamento que vocês trazem? Hoje é muito superficial você falar tamanho de propriedade, porque nós temos pequenas propriedades, falando de 2, 3 hectares de terra até imensidões de propriedade. Então você consegue construir um aviário hoje dentro de 1 hectare, né? Então tem essa condição, desde que você tenha uma outra garantia que suporte, por exemplo, um financiamento, você consegue construir isso. Então a empresa de vocês é viável tanto para o pequeno quanto para o grande produtor? Sem dúvida, nós atendemos desde um produtor que quer comprar um silo para a produção de gado leiteiro, de leite, por exemplo, até um grande produtor. Aqui nós temos também a parte de alimentação para suínos, equipamento que transporta a ração, onde nós tiramos a ração do silo e levamos para dentro da granja, né, de uma forma automatizada, só fazer a programação. Aqui a parte de tecnologia, como eu tinha falado, né, então nós temos aqui controladores, diferentes modelos que permitem eu estar conectando a granja. Esses controladores ficam dentro da propriedade, dentro da granja, e eles têm uma conectividade com via internet, que me dá a condição de, da mesma forma que eu acesso aquele monitor, eu acesso no meu celular, no meu tablet, no meu computador, e eu posso fazer uma intervenção. É um equipamento que ele é uma novidade, na verdade, nós já trouxemos ele no showroom passado, mas ele agora está ganhando bastante espaço a nível de Brasil. É um equipamento específico para a linha de matrizes, na qual eu trato o macho na parte de produção de ovos, onde o macho ele tem um sistema de alimentação automática. No passado se trabalhou muito de forma manual ou então com pratos, e esse equipamento vem para buscar uma uniformidade na distribuição de ração para os machos. Ali, aquele maior ali seria o quê? São ninhos automáticos, né? Então esse é um equipamento, o ninho automático é um equipamento na qual as aves elas estão distribuídas por todo o aviário e elas acessam pela frontal do ninho, e aqui dentro elas conseguem adentrar e colocar os ovos aí dentro no tapete, e esses ovos eles vão pela esteira sendo puxados para a sala de ovos. Então basicamente eu não tenho pessoas tendo contato com o ovo, não tem necessidade de mão de obra para isso, e sim eles vão ser transportados até uma esteira interna dentro da granja para serem embalados ou enfim para serem colocados na parte de incubação. A gente tem toda a nossa equipe comercial aqui presente no showroom. São 19 lojas dentro do estado do Paraná, então tem bastante pessoas trabalhando aqui, e de fato para nós é um prazer estar recebendo os nossos clientes. Tem novos clientes acessando, fazendo cotações, querendo entender sobre os nossos produtos, e com certeza o showroom tem sido sempre para nós, Corte Avioeste, um excelente momento de fortalecer as nossas relações com os nossos clientes e oportunidade para fazer novos negócios. Este setor do show rural mostra o que tem de diversas máquinas no setor de máquinas amarelas, máquinas pesadas que podem melhorar toda a estrutura do agro. Aí, pessoal, nós estamos aqui no stand do gado. E esses boi que vocês estão vendo aqui, esses touros, aí são da raça Brangus, tá? Cada touro desse daqui tem mais ou menos 600 a 700 quilos e está custando na faixa de R$20.000. Eles vieram lá de Lindoeste e estão sendo expostos entre vários animais aqui no show rural em Cascavel.
que você faz para deixar seu dia mais gostoso? Um momento em família, uma tarde com as amigas ou aquele almoço de domingo. Tudo fica mais gostoso com produtos Anila. Anila, seu dia mais gostoso.